Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal de Navegantes. Hoje o nosso bate-papo é com o presidente da Associação Empresarial de Navegantes. Olá, senhor Werner, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Estou aí à disposição de vocês para esse bate-papo. Senhor Werner, o que é a Assim? Bom, a Assim é uma associação empresarial e aqui de Navegantes, e ela tem o intuito de agregar toda a classe empresarial da cidade em prol, em objetivos comuns. As associações empresariais, elas estão presentes quase em todos os municípios brasileiros. Todas as cidades que têm uma certa representação comercial e empresarial, eles criam as suas associações empresariais e para justamente discutir e defender os interesses, às vezes, de uma determinada categoria. Mas dentro da associação, nós vamos conversar talvez mais depois, temos os núcleos, né, que são setoriais. Sim, mas a função mesmo da Assim, ela é congregar todas as categorias, todos os segmentos empresariais em prol de um único objetivo: fortalecer a classe empresarial e buscar, junto com a sociedade, objetivos comuns. O senhor é o presidente, o senhor assumiu em que mês, em que ano? Hoje eu estou presidente da associação e assumi o cargo em novembro passado. Nós temos eleições a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos é escolhida uma nova diretoria e eu estava vice-presidente na gestão passada. E na eleição de novembro, então, me conduziram à presidência da associação e eu tenho como vice-presidente a doutora Renata, e estamos à frente de mais 2 anos. E são quantos membros na diretoria? 22. Nós temos hoje a diretoria executiva propriamente dita, que tem a presidência, a vice-presidência, secretaria, tesouraria. Depois nós temos os conselhos, né, o conselho fiscal. E depois temos também um conselho deliberativo. Então são esses três que formam a diretoria. E ficam no mesmo período de 2 anos? Ou todos num período de 2 anos, sim. O senhor falou sobre os núcleos. O senhor podia explicar para a gente como funciona, quais setores abrange? Os núcleos setoriais, a gente entende como de fundamental importância dentro de uma associação. Os núcleos setoriais, como o próprio nome diz, eles congregam os empresários de um determinado setor específico da cidade. Então, hoje, nós temos dentro da associação, nós temos 8 núcleos constituídos. Vamos lá, nós temos o núcleo contábil, temos o núcleo das construtoras, temos o núcleo das imobiliárias, o núcleo da mulher empresária, o núcleo das cooperativas, o núcleo da logística e... falta um aqui. Mas são 8 no totais. Então a função desses núcleos, eles são trazer para dentro as discussões e as necessidades de cada setor especificamente. Então fica mais fácil você, às vezes, defender ou resolver um determinado problema quando você tem esses núcleos que tratam exclusivamente daquele setor. Então esses núcleos já trouxeram assim grandes resultados dentro da associação. Eu cito um núcleo muito atuante dentro da associação, que é o núcleo contábil. E a gente sabe, e sempre teve historicamente problemas com aberturas de empresas aqui em Navegantes, morosidade, etc. e tal. E esse núcleo tem se mostrado muito ativo no sentido de resolver esses problemas. E tem encontrado, junto ao Poder Público de Navegantes, também uma receptividade para resolver isso. Então, se consegue resolver bastante coisa quando se conversa com aquele setor que está sentindo na pele as suas dificuldades. É mais próximo a conversa. Mais próximo. A associação, aí você pode perguntar, mas enfim, o que o resto da associação faz? A gente entende, então, nós temos então bem divididos as tarefas ali dentro, ou digamos assim, as prioridades de cada setor.
E a associação como um todo, ela traz esses núcleos, esses problemas para dentro e numa reunião maior, numa atuação mais abrangente, ela vai discutido. lá e busca a solução desses problemas. Eu vou te citar aí agora alguns exemplos recentes. Nós tivemos aí a questão do aeroporto de Navegantes, que foi muito, mas muito discutido dentro da associação. Vocês receberam a notícia como do leilão? Positivamente ou negativamente? Eu acho que a gente tem uma impressão de que o leilão não foi de todo tão ruim assim. A gente tinha uma preocupação quanto ao aeroporto de Navegantes de cair, às vezes, nas mãos da Zurich. Zurich é a concessionária que hoje administra o aeroporto de Florianópolis. E a gente sabe que isso era uma possibilidade. Motivo? Eles podem participar da licitação, e como eles têm hoje o aeroporto de Florianópolis sob sua gestão, um concorrente a mais não faz bem. A gente via isso com uma preocupação de que aqueles investimentos que realmente nós precisamos aqui, a Zurich não viesse a fazer. Porque não haveria uma necessidade assim tão imediata, está muito perto. Próximo. Mas como a vencedora dessa licitação foi a CCR, a gente está até de certa forma mais aliviada. Eu acho e tenho convicção e entendo e espero isso. Até nos próximos dias a gente quer ver se faz um encontro com a CCR. Ainda não teve nenhum? Não. Para ver se a gente realmente consegue ter uma percepção deles do que eles de fato querem com Navegantes. A gente, pelo que eles pagaram, claro que foi um bloco todo, que foi a leilão e que o preço pago foi pelo bloco todo. Mas a gente percebe assim muito claramente um ágio de 1.500% em cima de um determinado bloco. Eles, a CCR, viu coisas que de repente o próprio governo não viu. Eu às vezes entendo isso de uma forma assim, olha só, o preço mínimo era 150 milhões. Eles foram lá e pagaram 1 bilhão e não sei quanto. Então veja só, isso nós tentamos mostrar no edital, de que o edital estava com números errados. Eles subestimaram a capacidade de crescimento do aeroporto de Navegantes. O governo fez isso. Mas a CCR, ao pagar esse valor todo, ela viu outros números, ela viu outras possibilidades de investimento nesse aeroporto. Então, o fato da CCR ter vencido esse leilão, essa concessão, nos deixa assim um pouquinho mais tranquilos, mas não, digamos assim, que a gente possa cruzar os braços. Sim, já preparou algum documento para apresentar? Existem, inclusive, ações judiciais protocoladas já que estão em andamento para reverter isso, ou tentar reverter essa desnecessidade de construção da segunda pista. Toda a nossa briga, toda a nossa discussão é em cima justamente da segunda pista, que a gente acha e não abre mão de que ela aconteça, porque eu acho que é necessário. Todo o desenvolvimento da cidade, do aeroporto, é fundamental a segunda pista, tanto para carga quanto para passageiros. Já aproveitando, falando sobre o aeroporto, então vamos entrar no assunto que todos querem saber. O terreno em frente ao aeroporto. O senhor poderia falar sobre ele, se ele foi adquirido em permuta, como que foi essa situação, dos comentários que saíram com relação ao valor do terreno em frente ao Gravatá e o outro terreno, a nova sede? Pois bem, vamos lá. Eu acho que todo esse comentário que saiu aí, ele talvez tenha sido desnecessário. Primeiro porque quem foi às redes sociais foi sem conhecimento de causa. Eu vou fazer uma cronologia do que aconteceu com esse atual terreno da ASIM. Em 98, foi aprovado na Câmara de Vereadores uma lei permitindo e autorizando o poder público a fazer uma doação de um terreno para a ASIM. Isso em 98. Porém,
essa doação nunca aconteceu. Nunca. Podem fazer busca nos cartórios de registro de imóveis aqui de Itajaí, de Navegantes, e não vão encontrar absolutamente nada. Mas teve alguma conversa rolando ou ficou lá na aprovação e não foi para frente? A partir do momento que foi aprovada aquela lei, foram feitas algumas tentativas de doação. Mas não foi na minha gestão e eu não tenho lembranças. Mas, de fato, nenhum terreno que foi ofertado para assim foi concretizado. Ou porque ele tinha problemas documentais, ou porque ele estava numa localização que não interessava, ou porque o tamanho dele não era suficiente, e por aí vai. Então, a lei foi aprovada, mas a doação desse terreno nunca aconteceu por parte do poder público, né? O que ocorre é que em 2005... a Assim recebeu por escritura pública um terreno por doação de uma entidade privada chamada Empreendimentos Narciso. Esse terreno era um terreno de 600 e poucos metros quadrados e se localizava lá no Gravatá. Então, este é o único terreno que a Assim recebeu por doação de uma entidade privada. Não recebeu absolutamente nada da prefeitura, do poder público. E aí, em 2007, foi feita uma permuta daquele terreno que a Assim tinha lá no Gravatá, que recebeu de uma entidade privada, pelo atual terreno na frente do aeroporto. Isso foi uma permuta aprovada também pela Câmara de Vereadores, enfim, todo o trâmite legal. E esse é o terreno atual da Assim. Desde 2007, nós somos proprietários do terreno em frente à Assim, em frente ao aeroporto. Ocorre que esse terreno, a Assim fez várias tentativas de usufruir dele. Ele tinha uma cláusula de gravame nele de que a Assim não podia explorá-lo de qualquer forma, nem comercialmente, e nem permutá-lo. Esta lei foi em 2019, ela foi modificada e deu para Assim a possibilidade de fazer o que bem entendesse com esse terreno. Em 2019 passou pela Câmara de Vereadores essa lei. Mas não é só por isso não. Ocorreram alguns comentários aqui que Assim nunca conseguiu fazer uma sede, os empresários nunca conseguiram construir uma sede no atual terreno, pois aí cabe uma explicação. Em 2014, a Assim protocolou junto à Prefeitura de Navegantes um pedido para aprovação do projeto da sede da Assim. Isso em 2014. Então, isso já se passam agora quase 7 anos, mas em 2015, depois de várias tentativas para aprovar aquele projeto, a Prefeitura nos deu a seguinte resposta, de que o atual terreno que Assim tinha era objetivo para a passagem do binário do aeroporto. Então, olha só, quantos anos nós estamos esperando para construir a nossa sede? A Assim nunca se opôs à coletividade, aos interesses da coletividade. Ou seja, nós esperamos pacientemente durante 6 anos para que primeiro que o binário se tornasse realidade e segundo que a prefeitura fizesse a permuta por um outro terreno para nós. E esse terreno foi permutado. Nós temos hoje, recebemos da prefeitura legalmente, também por uma lei que passou na Câmara de Vereadores, o terreno adjacente. Então, ali onde passou o binário, que justamente passou por cima do terreno da Assim, a prefeitura nos cedeu, através de um contrato de permuta, o terreno logo ao lado. Só que isso ainda está em fase de desburocratização, né? A prefeitura foi lá, rasgou o binário, concluiu o binário, e nós estamos agora aguardando a prefeitura de fazer a conclusão desse processo todo. Mas veja bem, interessante que se diga isso, que a Assim sempre esteve com vontade e continua com o desejo de ter a sua sede própria.
Acontece... Vocês têm alguma previsão de quando vai acontecer a construção? Não, agora nós estamos... Depende do... Exatamente, nós precisamos agora da desburocratização desse terreno, ou seja, assim sempre esteve à disposição do poder público para resolver os seus problemas de interesse comum, de coletividade. Nós nunca colocamos os nossos interesses acima da coletividade. O binário é importante? Sempre entendemos isso dessa forma. Nós nunca atrapalhamos esse desejo da prefeitura de rasgar o binário por ali. Agora acontece... Na época do binário até surgiram alguns comentários que o binário estava atrasando por conta da rua que precisava passar no terreno da SIM. Se nós quiséssemos ter sido corretos mesmo, nós poderíamos ter barrado isso, porque nós fizemos uma concessão à prefeitura. Permitimos que ela cortasse o binário, que ela concluísse o binário, sem nós termos, de fato, a escritura do outro terreno à disposição. Continuamos aguardando ainda hoje que a prefeitura conclua esse processo para que nos dê legalmente o terreno ao lado. Ou seja, que essa permuta se conclua a nível de registro de imóveis. Então, nós nunca nos opomos. Na gestão final do Emílio, assim foi procurada, e nós nos colocamos à inteira disposição para que esse binário se tornasse realidade e que eles pudessem concluir esse binário da forma como eles tinham imaginado. Então, por isso eu digo assim, muito se fala, muito se falou e na verdade nunca ninguém foi a fundo para ver o que realmente assim tem razão, o que assim esperou e nos causa assim extrema tristeza quando pessoas utilizam redes sociais e inclusive dizem que é uma vergonha, que os empresários, que uma associação que se diz de empresários ainda não conseguiu construir a sua sede. Lê do engano. A sede nunca esteve tão latente, tão necessária e tão desejada pela SIM como está agora. Enfim, mas o que a gente precisa entender é que às vezes alguns interesses estão acima dos nossos. O interesse público, o interesse da coletividade está acima dos nossos interesses, inclusive. Hoje, diante da pandemia, como assim vê os decretos que estão sendo lançados, tanto estadual quanto os municipais, diante dos empresários? Nesse início de ano, nesse 2021, na verdade a gente vem atuando abaixo do guarda-chuva dos decretos do Estado, né? Então, não se tem feito nada diferente daquilo que não tem vindo das orientações do Estado. A pandemia tem atrapalhado o nosso empresariado? Tem. Tem nos ensinado coisas novas? Tem. Eu eu tenho certeza que nós vamos ter que aprender de novo a viver de outra forma. Nós vamos ter que aprender a fazer, inclusive, negócios de outra forma. Nós vamos ter que gerir as nossas empresas de outra maneira. Realiza reuniões com os empresários para falar sobre esse assunto? Para dar um guia para eles. O ano passado todo a gente esteve quase que impossibilitado de fazer reuniões presenciais e esse ano a gente tem feito algumas presenciais, mas muito pouco. A gente tem respeitado sempre naquilo que o decreto nos permite, mas nós temos sim essa gestão que assumiu agora. Nós estamos há 3 meses também, 4 meses trabalhando a recém. Nós temos uns projetos muito bacanas no que diz respeito ao relacionamento assim com a sociedade, o empresariado com o seu consumidor. Temos novidade nos próximos dias, vocês vão ficar sabendo. Mas é algo que a gente está criando. Ainda não pode falar? Não, eu prefiro aguardar o nosso lançamento oficial, o que a gente vai lançar. Mas é algo que vai regular e que vai fomentar um pouquinho mais as inter-relações comerciais entre os nossos associados e a população de Navegantes. São quantos associados hoje? Hoje nós estamos com em torno de 250 associados, mas a gente tem potencial para muito mais. Mas como eu te disse, a gente tem, como toda associação, nós temos dificuldades também. Apesar de ser uma classe empresarial, mas isso não nos exime de todas essas dificuldades que qualquer associação passa.
A gente luta ferozmente aí para manter a associação funcionando e nos objetivos dela, mas temos dificuldades, mas vamos nos adaptando a essa nova realidade, essa nova realidade também, né, de comércio que hoje a gente já vivencia, e assim está junto nisso, buscando. Hoje nós temos também um apoio muito grande, diferente da FACISC. Nós somos filiados à FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais, e também a FACISC está numa nova gestão. A FACISC teve que também se reinventar diante de todo esse cenário, e ela tem estado muito atento às necessidades de cada associação. Não é mais as associações de um modo em geral. Hoje a gente sabe, e eu posso te citar assim, que a Associação Empresarial de Navegantes ela é muito diferente de uma Associação Empresarial de Pomerode, por exemplo. Aí você me pergunta por quê? É uma questão assim de origem. Nós aqui, a colonização açoriana, ela não tem muito no DNA dela o associativismo. O associativismo ele é algo assim da colonização italiana, alemã, e aí posso te citar alguns exemplos, esses clubes centenários de caça e pesca, de tiro que tem por aí. Isso está no DNA desse povo. Então, quando eu te digo assim, por exemplo, a Associação de Rio do Sul, que é uma associação que a gente se espelha muito, eles têm a cidade de Rio do Sul tem 70 mil habitantes, na casa de 70 mil. Nós já somos mais de 80. No entanto, eles têm quase 1.000 associados. Nossa, uma diferença grande, então. Uma diferença grande, mas isso é cultural, sabe? O associativismo nessas cidades, ele está no DNA do povo. O senhor não acha que os comentários que saíram agora nas redes sociais, puxando pelo terreno lá assim, que foram bastante comentários falando, prejudicou um pouco? São comentários que a gente não gostaria de estar respondendo. Eu entendo e reitero de novo assim, eu entendo que antes de ir para as redes sociais, que primeiro se tome conhecimento dos fatos de fato. E isso não foi feito. As pessoas que foram para as redes sociais, que teceram esses comentários, que levantaram essas suposições, elas não tinham conhecimento. Não buscaram a realidade. Assim, sempre está disposta e sempre esteve disposta a mostrar o que de fato aconteceu. Nunca ninguém procurou assim para saber disso antes de ir para as redes sociais. Nunca. E isso nos entristece, sabe? Porque nós não somos uma associação qualquer. Hoje, o que incomoda talvez esse povo aí é o fato de o preço ter alcançado a cifra de 4 milhões. Poxa, mas pensa comigo. Desde quando nós somos proprietários de um terreno lá no Gravatá? Desde 2005. O que era aqueles terrenos na frente do aeroporto em 2005? Qual é o valor que ele tinha? Eu tenho absoluta certeza que esse terreno em frente ao aeroporto valorizou infinitamente mais do que valorizou o terreno que nós tínhamos no Gravatá. Talvez aí a resposta para essa valorização gigante que houve. Também nós soubemos, e vocês sabem, de que o aeroporto passou por uma ampliação. Não é só o terreno da Assim ali que valorizou. Todo aquele entorno, né, valorizou. Então o fato de dizer assim, estão vendendo um terreno de 4 milhões. Em primeiro lugar, nós não estamos vendendo o terreno de 4 milhões para repartir entre os associados. Nem tampouco pela diretoria. Vai ser usado o que nós queremos, e a gente acha, e chegou à seguinte conclusão: nós não precisamos hoje de construir e ter uma sede em frente ao aeroporto, num terreno super valorizado. O que a gente precisa é uma sede em qualquer outro lugar. E veja bem, a intenção de vender esse terreno era justamente, vende-se o terreno ali, consegue-se um valor razoável, compra-se um terreno em outro lugar e faz uma construção, inclusive com mais
maior, com mais tamanho, com mais comodidades para toda a sociedade de Navegantes. Nós podemos construir, não sei se vocês conhecem, mas um exemplo que a gente tem de sede, a Intersindical em Itajaí. Por que nós não podemos, assim, não pode capitanear a construção de uma sede com um auditório que a gente possa fazer alguma coisa lá dentro? Temos um auditório hoje em Navegantes? Não temos. Sim. Nós não temos um lugar adequado hoje para fazer eventos maiores. E a nossa intenção justamente era isso. Diante da valorização do terreno, diante da possibilidade de vender o terreno e fazer um bom valor, de construir uma sede que possa agregar mais para a cidade e não só para a associação. Nós hoje temos dificuldades lá na nossa sede, questão de acessibilidade. E tudo isso vai ser implantado na nova sede. Exatamente. Nós precisamos urgentemente sair dali. Nós não temos hoje uma sala para fornecer cursos. Não temos. Auditório é uma coisa assim fundamental numa cidade. Colocar tudo no mesmo local. Exatamente. Nós temos hoje algum auditório aqui em Navegantes que a gente possa fazer recepções e eventos maiores? Não temos. Então tudo isso passou na nossa mente, no nosso estudo, de talvez com essa, vendendo o terreno assim, a gente consiga fazer tudo isso num outro lugar com maior comodidade, que pode inclusive agregar mais para a cidade. Esse foi o objetivo, tão pouco. Assim ela participa de projetos que possam ser do interesse público em Navegantes? Olha só, eu ontem participei do lançamento do selo social aqui em Navegantes. E, por sinal, um projeto muito bacana que hoje tem como anfitrião e como apoiadora a Prefeitura de Navegantes, o Sinergia e a própria Assim. Nós estamos muito inseridos. O selo social, ele é um trabalho, é um projeto que a Assim já desenvolveu lá no passado, junto com o Sinergia, em 2017, 17, 18, e agora nós estamos repetindo isso. O objetivo desse selo social são as empresas e as organizações que participam, criar uma cidade melhor, com projetos. Por exemplo, nós temos as entidades, a PAI, as associações, de um modo em geral, o Rotary, o Lions, enfim, elas estão todas elas inscritas nesse projeto, nesse selo social, e o objetivo dele é justamente esse, criar novos projetos que venham a beneficiar e venham a fazer uma cidade melhor. Então, durante o ano todo, será desenvolvido, cada um desenvolve esses projetos, e no final do ano, então, eles são avaliados e são apresentados à sociedade o resultado desse trabalho. Então, a gente está bem inserido está trabalhando bastante pelo interesse da população. Eu sempre entendo assim que a gente não pode esperar tudo do poder público. A sociedade organizada precisa fazer a sua parte. Cruzar os braços e achar que o poder público resolva tudo, isso é lei do engano. Isso não acontece mais. As associações, as entidades envolvidas, as entidades constituídas precisam, cada uma, no seu pequeno esforço, fazer a sua parte para que lá no final a gente tenha uma somatória de tudo isso que vai resultar numa cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade que luta e que prega pela preservação, pelo bem-estar de toda a população. Então é isso, Sr. Werner, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter esclarecido o tema que estava aí, né, gerando bastante comentários. Então, eu agradeço e reitero de novo, a Assim está à disposição para esses assuntos e outros mais. A gente gostaria, sim, de ter a associação fazendo aquilo que ela tem como objetivo, que é congregar, que é lutar junto, que é buscar soluções em conjunto.
e às vezes não ficar discutindo coisas que irresponsavelmente são colocadas na mídia e na imprensa. Então, muito obrigado por vocês terem aberto essa oportunidade e, mais uma vez, estamos às ordens, estamos à disposição para futuros esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. O podcast desta semana fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.